Bom dia, meus irmãos queridos. Quantos estão ansiosos pela palavra de Deus? Mais um pouquinho da palavra de Deus aqui nessa manhã. Amém. Olha, fiquei sabendo pela manhã que Deus continua sendo bom. Obrigado, querida. Deus abençoe, viu? Deus continua sendo bom. O diabo continua não prestando. E a gente está ali cada vez mais próximo do Senhor, amém? Amém, né? Nós estamos em uma série de mensagens no livro de Paulo aos Gálatas. E nós temos sido edificados, nós temos aprendido. E a ênfase nesta série, ela está na pessoa do Espírito Santo. E eu creio que nessa manhã há uma porção especial para que nós possamos compreender um pouco mais a respeito daquilo que nós chamamos de mundo espiritual. O tema da mensagem hoje é mundo espiritual. E eu creio de todo o meu coração que o Senhor tem algo para ministrar na nossa vida aqui hoje. Então que você esteja alerta, que você esteja atento, que você esteja pronto para ouvir, não é? Pronto para receber no seu coração aquilo que vem da parte dele, amém? Então eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Gálatas capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao 5º versículo, conforme você for encontrando, vá se pondo de pé, vamos ler juntos a palavra de Deus, Gálatas capítulo 3, versículos de 1 a 5. Eu quero agradecer a diaconia que sempre traz uma bebida para nós aqui, água, né? Às vezes um chazinho, fala bebida, você pode pensar qualquer coisa, né? É água, às vezes um chazinho. Porque existem palavras, irmãos, que quando saem desse púlpito, elas saem para todos os lados. Elas ferem aqueles que estão pregando, assim como aqueles que estão ouvindo. E às vezes a gente precisa de uma aguinha para engolir antes de ensinar. E tem sido uma jornada muito especial, porque há muito tempo nós temos deixado a palavra nos vencer aqui nesse púlpito. Há muito tempo a gente não tem manipulado a palavra no sentido bom da coisa para que um tema seja trazido. Mas os pastores que têm trazido palavras aqui no domingo, os líderes que têm trazido na sexta, no sábado, eles têm se deixado vencer pela palavra. E a minha oração nessa manhã e em todas as outras manhãs é que todos nós dessa casa possamos sempre nos deixar vencer pela palavra de Deus e jamais manipulá-la para usar a nosso favor. Amém? Isso faz toda a diferença. Que no teu devocional seja assim também, em nome de Jesus. Vamos orar. Quer dizer, vamos ler primeiro, aí depois nós vamos orar. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Feche seus olhos. Pai bondoso, eis-nos aqui diante da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A tua palavra, da qual, Senhor, nos esforçamos para que jamais se aparte da nossa boca. A tua palavra, Senhor, que dá rumo para o nosso destino de eternidade. A tua palavra, Senhor, que nos dá o ânimo correto, nos apresenta o Cristo correto.
O Deus Pai, correto. O Santo Espírito, correto. E até o diabo, correto. A tua palavra, que permeia a nossa fé, que permeia a nossa estação, enquanto aqui na terra, que nos dá o que precisamos, o alimento balanceado do céu, diretamente do céu. Senhor, que mais uma vez nessa manhã não seja diferente, que mais uma vez nessa manhã os nossos olhos sejam abertos, o nosso coração seja afofado e a tua semente plantada em cada um aqui e naqueles que estão assistindo também. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar. Essa carta, que ela é escrita para um conjunto de igrejas na Galácia, igrejas que não tinham nem 3 anos de idade, igrejas novas, igrejas que haviam sido plantadas, e agora Paulo estava conferindo a doutrina, estava trazendo admoestações, Paulo estava alertando aqueles irmãos com respeito aos falsos mestres, aos falsos ensinamentos, e pastores Edu e Sheila trouxeram nos últimos 2 domingos, com muita veemência, com muita eficácia, aquilo que a palavra nos aponta dentro desse contexto. E irmãos queridos, não é para menos, né? Esses pseudo-ministros do Evangelho que estavam ali pervertendo, perturbando, impedindo, persuadindo, afastando e incitando a rebeldia. São 6 verbos que estão no livro de Gálatas, quando Paulo escreve falando a respeito desses falsos mestres. Pervertendo, perturbando, impedindo, persuadindo, afastando e incitando a rebeldia. Não era para menos. Mas aqui nessa manhã, e você pode, até depois que eu falar, dar um glória a Deus, nessa manhã vai ser um pouco mais leve. Glória a Deus! É bom quando a gente sabe de antemão, né? Que a palavra vai ser um pouco mais leve, e vai ser mesmo. Apesar do texto, apesar da intensidade em que Paulo escreve, eu quero tomar oportunidade aqui nessa manhã a falar daquilo que Paulo os recobra com respeito a uma vida no Espírito. Porque o que ele está dizendo é como que alguém que começa a fé pelo Espírito vai se inclinar agora em aperfeiçoar as obras pelas obras. Vai se inclinar agora em deixar a graça de Deus de lado e agora fazer de alguma maneira como que por merecimento. É o que Paulo está combatendo aqui. Só que o que é então viver uma vida pelo Espírito? O que é então começar pelo Espírito e continuar pelo Espírito? Eu quero falar a respeito de 2 coisas aqui nessa manhã com respeito a isso. Primeiro, nós precisamos nos lembrar ou aprender, depende da tua idade na fé, depende de quanto você já foi exposto no ensino da palavra, com respeito à nossa natureza espiritual. Coloca assim a mão no teu peito e diga assim: natureza espiritual. Queridos, em Gênesis, Deus, quando nos faz o homem, Ele nos faz a sua, ou a imagem e semelhança da Santíssima Trindade, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26, então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando nós aprendemos que Adão e Eva se relacionavam com Deus, que é um ser espiritual, nós aprendemos que existem desde a criação aspectos espirituais dentro de nós. Havia uma relação do homem criado do pó, que o espírito, o fôlego de vida havia sido soprado sobre as suas narinas, ele vivia diante da árvore da vida da qual ele se alimentava e jamais iria morrer, porque o homem foi feito para a eternidade no plano original desde o início. E este homem, ele já vem com aspectos espirituais. Porém, entretanto, todavia,
não é? Quem está fazendo a EBD sabe muito bem. No pecado original, a humanidade morre a morte espiritual. Uma das 3 mortes que o pecado traz na vida do homem, que é plenamente feito à imagem e semelhança de Deus dentro dos aspectos que Deus assim quis. Estava diante de Deus, se relacionando com Deus, mas quando ele escolhe o conhecimento do bem e do mal, ele então morre a morte física, porque a partir de agora ele não tem mais a árvore da vida. Ele morre a morte espiritual, que é a separação de Deus, e ele morre a morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. Então agora ele está enfadado para uma eternidade num lago de fogo e enxofre. Essa é a realidade na história, de maneira cronológica, com o homem. Mas nós sabemos também, e glória a Deus por isso, que na cruz encontramos o nosso nascimento espiritual. Amém? Porque nós, quando nascemos, por mais lindo que você pegue um bebê e você coloca no teu colo, você sabe que ali há a semente do pecado. Nós nascemos por meio da semente pecaminosa. E é por isso que quando há um momento de plenitude de entendimento, quando o adolescente desperta de que ele não é neto de Deus, mas ele precisa ser filho de Deus, ele então decide por conta própria caminhar com o Senhor. Não é uma decisão que pai nenhum, mãe nenhum pode fazer pelo seu filho, apesar de nós desejarmos tanto, não é verdade? E fazemos então com que os nossos desejos, que os nossos filhos sejam salvos. Fazemos o que então? Nos esforçamos para inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos. Porque sabemos que no momento oportuno, quando o Espírito tocá-lo, ali o nosso filho, a nossa filha, entregarão as suas vidas para Jesus. Amém? Amém, queridos? Então, na cruz nós encontramos o nosso nascimento espiritual. João 1, 12 a 13 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E nessa regeneração, nesse nascimento, nós podemos com clareza afirmar que o Espírito Santo é o agente absoluto desse nascimento. Ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça e da morte e nos leva para esse novo lugar, de nascermos de novo, ou melhor, nascermos do Espírito. Porque aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é o quê? É Espírito. É o que Paulo estava tentando convencer os Gálatas de novo. É o que Paulo estava alertando aqueles irmãos de novo. De que as obras elas podem ser evidência de uma salvação, mas jamais podem se colocar antecipadamente como mérito de uma salvação. E essa vida pela fé, essa vida no Espírito, ela começa e continua e vai de eternidade em eternidade. Esse novo nascimento, essa regeneração, esse momento em que nós abrimos o nosso coração e dizemos: Jesus, entra na minha vida, faz morada na minha vida. É um momento onde, na pessoa do Espírito Santo, ela vem habitar dentro de nós, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, a terceira pessoa da Trindade. E ela vem habitar dentro de nós, e habitando dentro de nós, vai então evidenciar através de fruto, ou através de dons, não é o que a palavra vai nos dizer? E essa maneira de viver, ela vai sendo transformada. O Senhor vai nos levando para um lugar de enchimento no Espírito. O que é o enchimento? É algo que vem de fora para dentro? Não, é uma evidência daquilo que já habita dentro de você. Agora ela está emanando, ela está sendo colocada como prioridade dentro do teu coração. O enchimento do Espírito para o cristão, que já é a habitação do Espírito Santo, é a manifestação daquilo que Deus já colocou dentro dele. Por quê? Porque nós nos tornamos seres espirituais e morada de Deus. Amém? Quando somos morada de Deus, então Deus habita em nós. Ele não habita mais em templos construídos por mãos humanas, mas Ele faz de mim e de você templo de habitação dEle. Amém? Estamos alinhados com tudo isso? Né? Aqui é um resumo de algumas aulas de escola bíblica dominical para você.
mas é importante para a gente chegar onde a gente precisa. Efésios 5, 15 a 20 vai dizer: tenham cuidado com a maneira de como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto, ele nos faz lembrar que sermos cheios do Espírito é uma vida dedicada à presença de Deus. É uma vida dedicada a nos tornarmos cada vez mais, de maneira intensa, adoradores do Senhor. Aqueles que vão deixando de olhar para si cada vez mais num processo para que o Senhor seja engrandecido e o Senhor seja evidenciado, para que o Senhor seja adorado e Ele seja entronizado. Um novo nascimento na fé, um momento de tomada de decisão, de aceitar Jesus, de ir para as águas do batismo, é a porta de entrada, mas o Senhor nos convida a uma vida na presença dEle. E essa vida na presença dEle só pode ser pelo Espírito, porque Ele é Espírito. É pelo Espírito que nos relacionamos com Deus. É por isso que aqui não há um altar. É por isso que aqui não há uma imagem de algo ou de alguém. É por isso que aqui temos um fundo preto, e agora somos mal falados porque há um fundo preto na parede. Mas deveria ser inclusive até elogiado, para nos lembrarmos de que os cristãos são aqueles que seguem o Deus invisível. Para que nós pudéssemos olhar para dentro e encontrarmos as obras da pessoa do Espírito Santo dentro de nós, dia após dia. Para que a graça do Senhor seja evidenciada e lembrada de que só pela graça nós podemos ter a certeza da salvação e sabermos que um dia, quando passarmos dessa vida, nos encontraremos com o Pai para todo sempre. É pelo Espírito, não é por um lugar na terra que é sagrado, por um altar, mas é quando eu e você nos tornamos altar. Quando eu e você fazemos o nosso coração o altar de Deus. Quando eu e você olhamos para o nosso corpo e entendemos que somos o templo de Deus. E quando eu e você estamos reunidos onde 2 ou 3 ou mais, nos tornamos igreja de Deus. Amém? Olha para a pessoa do seu lado aí e diz: é pelo Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora, o que nós precisamos com tudo isso nessa manhã? Entendendo que nascemos em espírito, que a obra de Deus é em espírito e em verdade, de que o Espírito Santo habita dentro de nós, de que o que o Senhor quer de nós é que nos tornemos cada vez mais adoradores intensos na presença dEle, é nos lembrarmos de que há um mundo espiritual. Há um mundo espiritual. Existe um mundo paralelo dentro desse mundo do qual os nossos olhos veem, as nossas mãos tocam, os nossos pés pisam. Há um mundo espiritual que já havia mesmo antes desse mundo e haverá depois desse mundo. E nesse mundo espiritual, nós precisamos estar atento, porque há um inimigo nosso, que também é inimigo de Deus, que é o próprio Satanás, o diabo, o astuto. Este inimigo, ele está com o cetro na mão deste mundo. Este inimigo, ele é aquele do qual o mundo jaz nele. Este inimigo é o rei perverso deste tempo, deste Cronos. Ele é aquele que se rebelou contra Deus um dia, que foi lançado do céu,
junto com 1/3 do céu e seus anjos, e agora estes anjos se tornaram demônios, e que eles estão por aí. Efésios 6, 10 a 12 diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É uma afirmação da palavra de Deus de que este mundo espiritual é real. E eu e você precisamos estar atentos, vigilantes, sóbrios, porque há um mundo espiritual onde o diabo com os seus demônios e as suas ciladas estão por aí. 1 Pedro 5,9: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão. Ele é um leão? Não, mas ele é como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Atos 5,3: então perguntou Pedro, Ananias, lá no momento em que Ananias e Safira mentem para o apóstolo Pedro com respeito ao dinheiro que eles tinham adquirido na venda da terra deles. Eles estavam mentindo, foram obstinados a mentirem juntos, deixarem uma porção, ficarem com uma outra porção. Perceba como Pedro interage com eles. Ele diz: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o teu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Irmãos, aqui vai um alerta para nós. Nós temos um inimigo. Esse inimigo, ele está ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem tragar, a quem devorar. Precisamos entender, e a minha oração nessa manhã é para que os nossos olhos espirituais sejam ainda mais abertos, para que a gente entenda que a nossa vida no Espírito, ela também nos coloca diante de uma batalha que está sendo travada diariamente. Nós sabemos que o futuro já está escrito, amém? E esse diabo vai ser lançado no fogo no lago de fogo e enxofre, amém? Nós sabemos que esse diabo jamais seria páreo para o nosso Deus, não é? Sabemos. Se você ler Apocalipse, você vai perceber que até o próprio anjo Miguel foi responsável em lançar Satanás do céu. Nem Deus precisou, falou: Miguel, resolve aí para mim. Por quê? Porque nós sabemos que Satanás jamais seria páreo para Deus. Ou seja, não há um dualismo espiritual. Não é um Deus contra um diabo tão grande e poderoso quanto Deus. Nós temos aqui o diabo de Deus. Entende? O diabo, até o diabo é o diabo de Deus, como Lutero disse uma vez. Não há uma batalha da qual nós precisamos temer e dizer, com respeito ao futuro, e dizer: será que Deus vai ganhar? O que eu e você precisamos estar alertas é: será que eu serei engodado e enganado por Satanás? Aí sim entra a nossa batalha diária. Perceba, é muito mais uma batalha contra nós e Satanás e as hostes demoníacas do que Deus com o próprio Satanás. Agora, o Senhor também nos garante vitória, amém? No nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, a vitória para qualquer potestade do mal, amém? Pronto, pode sentar, relaxar um pouco, respirar fundo. Isso, vamos beber uma água junto. Agora, ainda que a gente saiba de tudo isso, ainda que a palavra deixe muito claro essa realidade da qual nós estamos inseridos, nessa batalha espiritual, neste mundo espiritual, nós precisamos enxergar um pouco mais como que estas hostes malignas operam. Porque quando nós olhamos a partir da Bíblia, tá, queridos? Porque há algumas décadas atrás, esse negócio de batalha espiritual foi especialidade de ex-satanista, né?
E a gente não pode deixar com que isso se torne aquilo que nós sabemos a respeito das coisas espirituais. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Amém? Porque senão vai inventar um monte de coisa por aí, né? Daqui a pouco você tá numa renunciando até disco voador, né? Essas coisas aí que eu já fiz. Mas vamos lá. Como é que esse mundo espiritual opera? Como que a palavra aponta para nós como direção? E aqui nós precisamos, e glória a Deus por João, pelo apóstolo João, quando ele, ouvindo do próprio Cristo, narrou, escreveu o livro de Apocalipse. Nós precisamos olhar para Apocalipse porque lá está o sistema espiritual, lá está como a entidade deste mundo maligno, que jaz no maligno, está operando. Está lá no capítulo 17, e eu quero ler dos versículos 1 ao 5 para você. Preste atenção comigo aqui. Essa figura que eu vou ler para você é a figura da meretriz, da prostituta montada no dragão, de 7 cabeças e 10 chifres. E aqui nós temos, tá? O livro de Apocalipse, ele foi todo escrito por simbologias, né? A gente tem lá as 7 igrejas, os 7 espíritos, as 7 taças. Oi? Os 7 selos. Nós temos todos esses símbolos que estão ali para que o Senhor possa revelar para nós da maneira em que Ele quer e na porção que Ele quer a respeito do futuro. Amém? Não foi João que estava ouvindo estranho. Não é João que estava com um problema auditivo. O Senhor fez questão de narrar como está escrito para que nós tenhamos uma revelação parcial. Por quê? Porque a nossa dependência para com Ele é o que há de mais importante na palavra de Deus. Então, dentro desse símbolo que vai trazer para nós uma revelação do sistema espiritual, dessa entidade, diz assim, Apocalipse 17, versículos de 1 a 5. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então, o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição, : mistério, : Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Nesta figura, igreja querida, nós encontramos a regência do sistema espiritual maligno da era que nós chamamos de hoje. Nesta figura espiritual, nós encontramos uma entidade sentada sobre as águas, que lá na frente, no versículo 15, vai se dizer que essas águas são os povos, as multidões, as nações e as línguas. E aqui nós encontramos uma mulher, preste atenção, que não é a noiva, mas é a meretriz. Perceba o paralelo. É uma mulher que se prostitui e prostitui outros. É uma mulher que está sendo utilizada pelo próprio Satanás para seduzir os povos, as multidões, as nações e as línguas. Porque enquanto nesta figura nós temos uma meretriz montada numa besta, num dragão, depende da tua versão, tem besta, tem dragão. Nós temos na meretriz a sedução e nós temos na besta a destruição. Qual é o sistema regente espiritual maligno dos dias de hoje? É a sedução que leva para a destruição.
A meretriz, ela segura um cálice de ouro que aparenta algo nobre, que aparenta algo de valor, que aparenta algo caro, mas dentro desse cálice do qual ela dá de beber, nós encontramos coisas repugnantes e impuras da sua prostituição. Quando Satanás está ao nosso derredor, buscando a quem tragar, como é que ele faz? Ele aparece vermelho, de chifre, aquela imagem medonha que você corre para dormir com a sua mãe quando você vê, ou através de favorecer ou mexer nos desejos que já estão no teu coração, para seduzi-lo naquilo de novo e de novo e de novo, para que aquela sedução te leve ao lugar de destruição. Preste atenção. Preste atenção, nós queremos expor aqui hoje o sistema espiritual maligno que já está na palavra de Deus, e muitas das vezes nós caminhamos a nossa vida como ignorantes, sem perceber, sem sentir, sem discernir. Sabe por quê? Porque deixamos de viver pelo Espírito. É por isso que Paulo estava chamando a atenção dos Gálatas insensatos. Não queira achar que a construção da tua santidade, da tua relação com Deus, é por meio daquilo que você está conseguindo fazer de melhor. Não. Você nasceu do Espírito e agora você é um ser espiritual. Sabe, irmãos, é muito mais fácil vencer as tentações quando nós estamos encharcados nas adorações de Deus, do que quando nós estamos querendo raciocinar em como nós vamos destruir as pontes através de uma estratégia que nós mesmos vamos inventando. É muito mais fácil nós percebermos a artimanha de Satanás quando nós estamos na presença de Deus, do que quando nós não estamos na presença de Deus e estamos por aí, como que se estivéssemos desconectados com aquilo que é espiritual. E muitas das vezes nós podemos nos encontrar nesse lugar. E aqui está o alerta dessa manhã. Se você não perseverar na presença de Deus, se você não fizer de Deus o lugar de intimidade, o lugar secreto na doce presença dEle, se você não fizer das tuas palavras canções de adoração a Ele, se você não reconhecê-lo no teu contentamento, no teu momento de vida, na tua entrada, na tua saída, se você deixá-lo de lado, muito facilmente você será seduzido por essa meretriz. E a destruição do dragão virá na sequência. Uma traição, ela não acontece de uma hora para outra. Ela começa numa conversa. Uma mentira não começa de uma hora para outra, ela começa numa omissão. Um esfriamento não começa de uma hora para outra, ela começa com uma raiz de rebeldia. Perceba que quando nós estamos desatentos, quando nós deixamos o nosso lugar de noiva de Cristo, nós começamos então a estarmos suscetíveis ao lugar de nos engodarmos com a meretriz de Satanás. E é isso que Paulo tanto temia, porque estes homens estavam dando mais ouvidos a estes falsos mestres do que cuidando da presença de Deus. E eu e você temos esse privilégio. Sabe, quantas e quantas vezes o povo hebreu no Antigo Testamento chorou, pranteou, porque Jerusalém havia sido destruída. Quantas e quantas vezes aquele povo lamentou por não poder estar no templo
onde foi de Salomão, onde foi de Herodes, onde antes era uma tenda, mas para que eles pudessem tabernacular com Deus. Porque eles não podiam se achegar àquele lugar, porque no Antigo Testamento a revelação era parcial. Era num lugar, tinha um endereço, tinha um CEP. E aquele povo pranteava, porque eles não podiam estar lá. Ora eles estavam presos, ora aquilo havia sido destruído, ora eles estavam longe demais, passando necessidade. Mas eu e você podemos simplesmente, onde nós estivermos, fechar os nossos olhos e entoarmos ao Senhor uma nova canção. Meu Deus, se há algo de precioso na salvação, é isso. É isso. Quantas vezes você já não viveu, né, de estar num lugar onde não tem sinal para receber o WhatsApp, onde não tem 3G, 4G, 5G, só que nesse caso você precisa resolver uma coisa urgente, e aí você não tem sinal, e aí você fica tentando, né, encontrar sinal. Eu me lembro na obra da minha casa, lá o sinal era mais baixo, não sei porquê, parecia que eu estava brincando de estátua. Você já brincou de estátua tentando encontrar sinal no teu telefone? Você anda, sobe um risquinho, você nem respira. Aí daqui a pouco aquele risquinho sai, aí você puxa vida, aí você continua. Mas o risquinho para, né? Eu e você estamos completamente conectados com o nosso Criador. Meu irmão, não há monte, não há montanha, não há vale, não há distância, não há profundidade, não há altura que nos separe do amor de Deus. Ele é socorro bem presente na nossa tribulação. Ele é a nossa resposta nos dias de angústia. Ele é aquele que nos ouve, que nos acolhe, que nos ama, que nos perdoa, que nos aceita. Ele é o Deus Todo-Poderoso e nos ama. Sabe, há um privilégio muito grande. Nós poderíamos aqui tentar exaltar Satanás com as suas artimanhas, mas não é esse o nosso papel aqui nessa manhã. O nosso papel aqui nessa manhã é denunciar que ele continua sendo aquele que está tentando engodar, que veio para roubar, matar e destruir. Mas nós precisamos nos lembrar do nosso Deus poderoso que mora na gente. Então, nos deixarmos levar por esta sedução, nos deixarmos levar para que venhamos a nos assemelhar mais a uma meretriz do que a uma noiva, é tolice. E eu oro para que o Espírito Santo nessa manhã possa passear no mais profundo de cada coração aqui, para que Ele evidencie em cada coração, para cada um, aonde nós deixamos de nos parecer com uma noiva e estamos mais parecidos com uma meretriz. Porque o Senhor quer nos resgatar nessa manhã. O Senhor quer nos arrancar desse lugar de mentira, de enganação nessa manhã. O Senhor quer nos dar vida abundante nessa manhã. Aleluia. Veja Apocalipse 19, versículos 1 e 2. Depois disso ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Tem alguém aqui para glorificar isso nessa manhã? Ela será destruída de uma vez por todas. Ela será destruída de uma vez por todas, mas sabe o que há de lindo? Enquanto ela não está sendo destruída pelo próprio Deus de uma vez por todas, nós podemos destruí-la da nossa vida. Nós podemos acabar com ela na nossa vida. Nós podemos dizer hoje: chega, eu não serei mais seduzido por essa prostituta. Eu não serei mais seduzido por esse mundo que brilha como ouro, mas no fundo me trará destruição. Hoje nós podemos fazer isso, e o Espírito Santo clama dentro de cada um de nós para essa postura, para esse posicionamento. Ele está trabalhando no nosso meio nessa manhã. Apocalipse 19, 6 a 8 diz:
Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou para vestir-se. Foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro, e o linho fino são os atos justos dos santos. Ah, meus irmãos, o Senhor nos chama para sermos a sua noiva. O Senhor nos chama para um lugar de pureza, nos chama para um lugar de adoração, para um lugar de vestes brancas, nos chama para um lugar onde há muito óleo, muita presença do Espírito Santo, nos chama para um lugar de altar, nos chama para um lugar de nós nos quebrantarmos. Eu queria pedir para que colocasse o quadro que eu mandei. Veja os atributos da meretriz e os atributos da noiva. Enquanto a meretriz é desenfreada, enquanto ela está se alcoolizando com o sangue dos servos de Deus, a noiva ela é prudente. A noiva ela vai se adornando. A noiva ela espera ansiosamente pelo seu noivo, pronta para as bodas. Enquanto a meretriz ela é irreverente, enquanto ela se acha a rainha, ela tem o tom de superioridade, a noiva ela é respeitosa. A noiva ela quer se guardar para ser apresentada, ela é recatada. Ela se cuida, ela se preserva, ela não se expõe em lugares públicos onde Deus não está sendo glorificado. Percebam as essências do que o Senhor nos chamou para sermos e daquilo que Satanás está querendo nos seduzir. A diferença: a meretriz ela é egoísta, ela pensa em si, ela senta no seu trono, ela toma o cálice, ela é dona do próprio nariz, ela cuida das suas necessidades, enquanto a noiva não. A noiva ela abre mão de si mesma para andar em generosidade. Ela olha para o próximo e ela abre mão dos seus próprios benefícios para beneficiar a outros. Enquanto a meretriz é falsa, ela vive na falsidade, ela vive na mentira. Ela vive mostrando como que se aquele cálice de ouro tivesse coisa importante dentro. Ela mente, ela fala meias verdades, assim como a serpente no jardim do Éden, assim como o Satanás com Jesus no deserto, assim como essa meretriz com um cálice na mão. Mas a noiva não, a noiva ela é verdadeira. A noiva ela está em constante processo de purificação. Ela se permite ser transformada. Ela se permite se colocar no lugar certo da presença de Deus. Enquanto a meretriz é supersticiosa. Sabe o que a superstição provoca? Deixa eu te dizer algo muito especial nessa manhã. Sabe por que as pessoas preferem acreditar em objetos de adoração, em amuletos da sorte, preferem levar um passe, elas preferem que a mão dela seja lida, ela prefere ler o horóscopo? Sabe por quê? Porque ela vive um dualismo. A superstição ela promove dualismo. Ela faz com que você faça a tua porção espiritual e depois você caia na gandaia de qualquer jeito, porque tanto faz. A superstição ela separa o espírito da alma. A superstição ela diz: não, eu vou lá, vou receber um passe, eu vou fazer um negócio, eu vou pagar um negócio lá, e aí agora eu vivo do meu jeito. Enquanto que a noiva ela é lúcida. Espiritualidade tem a ver com lucidez, não tem a ver com um misticismo supersticioso. É claro que nós nos deleitamos na presença do Senhor, e às vezes até pela presença da adoração, da intensidade do Senhor, perdemos até o controle, é verdade. Mas há uma lucidez em nós que não sai de nós. Sabe por quê? Porque nós precisamos, enquanto noivas, aprendermos a nos apresentarmos diante do Senhor, assim como o salmista, dizendo: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, sonda-me, conhece-me. A noiva, ela vai para o devocional para se rasgar na presença do Senhor.
A noiva, ela vai para o devocional para ser moldada pela palavra e pela ação do Espírito Santo. A noiva, ela vai para a palavra de Deus para ser aperfeiçoada pela obra do Senhor na vida dela. Enquanto no misticismo, enquanto na superstição, nós vivemos uma vida paralela. E aqui há um grande mal no cristianismo brasileiro. O cristianismo brasileiro é muito supersticioso. Veja que as maiores igrejas, com exceção da Assembleia de Deus, essas neopentecostais que tem por aí, mundial, universal, tem carnê para pagar. Que ele diz assim, ó, eu vou lá, eu vou pagar o pastor que ore, o pastor que vá para Israel, o pastor que faça, né, como se ele fosse o próprio Jesus. Em primeiro lugar, isso está errado. Segundo lugar, é uma coisa assim, não, vamos lá fazendo, né, porque aí eu não preciso me envolver. Sendo que quando nós nos achegamos na fé, o que o Senhor quer de nós? Mudança. De dentro para fora. A superstição é a maldição do cristianismo brasileiro. E mundo espiritual é tão real e às vezes a gente desconecta uma coisa com a outra, porque a gente acha que para entender o mundo espiritual precisa estar na superstição. Mas não precisa. Nós precisamos entender que tudo é espiritual. Se Deus criou com a sua palavra todas as coisas, meus irmãos, o ato de você abrir os teus olhos é favor de Deus, é espiritual. Você entende? Precisamos despertar desse sono profundo e entendermos o impacto do mundo espiritual, como a Bíblia nos aponta. Enquanto a meretriz é independente, enquanto ela está buscando seu próprio poder e ela toma conta do seu próprio nariz, e mal sabe ela que o dragão no qual ela está montada irá devorá-la, que é o que o texto vai dizer para nós. A besta, Apocalipse 17, 16 a 17 diz assim: a besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta, eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo, pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que Ele tem, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. Você percebe que até a meretriz Satanás está usando dela. Até a meretriz Satanás está usando dela. Mas a noiva não. A noiva é dependente de Deus. Dependente de Deus. Senhor, para onde irei se só Tu tens palavras de vida eterna? Permanência, perseverança. Deus está nos chamando para nos tornarmos ainda mais dependentes dEle. Deus está nos chamando para um lugar de lucidez na sua presença, porque só com lucidez nós podemos encontrar a nossa pequenez e olhar para a grandeza de Deus. Enquanto a meretriz é opressora, ela coloca jugo, ela coloca cabresto, ela vem para prostituir, ela vem para enganar. A noiva é libertadora com seus atos de justiça. A noiva, ela é uma embaixadora do céu na terra. A noiva, ela não se conforma com as injustiças e ela não se ira por causa disso, mas ela faz da sua vida resposta para os atos de justiça que precisam se cumprir ao seu redor. A meretriz, ela é corruptora, ela corrompe a terra. Não é o que uma meretriz faz? Destrói casamentos, destrói alianças, traz confusão, traz doenças venéreas, traz uma série de impiedades, enquanto a noiva não. A noiva edifica a casa. A noiva olha para o lar, olha para a casa e faz da casa um lar. Ela edifica, ela constrói, ela santifica. O Senhor se move através dela. Eu quero pedir para o pessoal do louvor subir, enquanto nós estamos caminhando para o fim. Queridos, a
Há um mundo espiritual latente ao nosso redor, ao nosso derredor. Satanás tem artimanhas infernais para constantemente tentar encontrar uma brecha no nosso coração, uma brecha nos nossos pensamentos, uma brecha no nosso estilo de vida, para ele entrar, pintar e bordar dentro de nós. Sabe? Dentro dos nossos conceitos, talvez, não sei, de verdade, eu não sei se um cristão selado pela pessoa do Espírito Santo pode se tornar um endemoniado. Não sei, há uma divergência nesse assunto que você não faz ideia. Mas uma coisa é certa, a opressão satânica, ela está para todos aqueles que dão brecha e começam a viver uma vida que começa então a se prostituir com essa meretriz. Talvez você não esteja mais conseguindo orar como você estava orando antes. Preste atenção no que eu estou falando aqui nessa manhã. Talvez no momento de adoração você se jogava na presença de Deus e hoje você não consegue mais. Você sente uma indiferença, você trava. Você vai ler a palavra, você sente sono. Você vai fazer a inscrição de um impacto, você não faz, você deixa para depois. Você vai trazer até o teu filho para o Nexus, você diz, para quê? Vamos ficar aqui em casa. Um esfriamento, uma indiferença, uma dificuldade de desfrutar da presença de Deus. Deixa eu te dizer isso, nessa manhã, isso é opressão, isso é causado por demônios. O mundo espiritual é real. São as músicas que você começou a ouvir, são os filmes que você abriu mão e começou a assistir, são as conversas que você acabou entrando no meio de discórdia, facção, fofoca, intriga, inveja. O mundo espiritual é real. E é de dentro para fora que isso acontece. Porque quem está fora é Satanás. Ele só vai entrar se nós de dentro o abrirmos. Se tem algo que você deve guardar, é guardar o teu coração, meu irmão e minha irmã. Se aquela vozinha lá no começo começou a te incomodar por causa daquela cena do filme que você está assistindo, desliga. Se aquela vozinha começou a te incomodar por causa do tipo de letra de música que você está assistindo, desliga. Se você está numa conversa em que você começa a ficar sem graça porque ela vai para um outro tom, sai dessa roda dos escarnecedores. Se o teu sofá está aconchegante demais, ei, sei lá, joga umas pulgas nele. Vem para a igreja, vem lixar a parede comigo, oh glória. Eu não sei, queridos, mas a gente precisa guardar o nosso coração dessas hostes, dessas potestades, deste mal, dessa meretriz que está tentando seduzir os próprios filhos de Deus. Hoje é um dia de despertamento. Talvez você esteja aí num ritmo de férias espiritual. Ei, eu quero te dizer nessa manhã, chega de férias espiritual. Você está na casa do Senhor para aprender a adorá-lo cada vez melhor. Se as coisas desse mundo estão te roubando a presença deles, meus irmãos, olha, teve uma líder nossa, e eu quero honrar essa líder. Sabe o que ela fez? Numa reunião nossa, ordinária, com a liderança aqui, ela confessou, ela disse, é o seguinte, eu estou assistindo muito dorama. Coisa boba, não é? Pode fazer mal? Talvez não. Mas ela falou, eu estou assistindo muito dorama, e eu estou indo dormir tarde, e eu não estou acordando cedo para orar. Está aqui a minha televisão. Eu estou ofertando para o refuginho essa televisão. Ela trouxe a televisão da casa dela e ofertou. Sabe por quê? Porque ela sabe do valor da presença de Deus. Qual é o valor da presença de Deus para você?
está aqui? Por que que alguns percebem e outros não? Por que que alguns se dobram e outros permanecem de pé como que se tivesse tudo normal? Sabe que o joio e o trigo crescem juntos. O joio é uma erva daninha que nasce no meio do trigo. O trigo, ele representa a vida, ele nos dá pão. O joio não. Só que o joio e o trigo, eles crescem de igual modo, no mesmo lugar. E a própria palavra nos ensina a respeito desse tipo de agricultura, que é impossível separar o joio do trigo enquanto eles estão crescendo. Mas chega uma hora em que os dois amadurecem. E sabe qual é a grande diferença visível do joio e do trigo? É que por causa das sementes, o trigo se curva, enquanto o joio permanece de pé. O Senhor quer te ver curvado na presença dEle. O Senhor quer derramar de uma porção maior, melhor, mais poderosa, mais intensa, mais verdadeira. Sabe qual é o privilégio de viver uma vida em santidade? O privilégio é desfrutar da presença de Deus. Não tem mais nada. Você não vai prosperar, ficar rico, não vai perder a tua doença, vai passar, vai curar, sei lá, meus irmãos, pode ser que seja. Mas ei, o Senhor nos chamou para desfrutarmos da sua presença. Sabe, eu fico pensando às vezes que o pessoal começa a falar tanto de galardão no céu. O que mais de valioso no céu pode haver além da própria presença de Deus, para que a gente queira mais um galardão do que desfrutar da presença dEle para sempre? É Ele. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, e nós somos os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E nessa manhã o Senhor está procurando, mais uma vez Ele está passeando os seus olhos sobre a terra. Ele está passeando com seus olhos sobre a terra, procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Homens e mulheres que se esquivam do ouro deste mundo para se jogarem na presença de Deus. Não há nada mais precioso do que a presença de Deus, igreja amada. Não há nada mais sublime, não há nada mais profundo, não há nada mais intenso do que a presença de Deus. Essa maldita meretriz, ela quer nos enganar. Ela quer nos enganar, ela quer colocar coisas no nosso coração para roubar o trono de Deus lá dentro. Mas nessa manhã não, nessa manhã não, nessa manhã não, nessa manhã você vai rejeitar essa maldita meretriz. Nessa manhã você vai dizer: sejas entronizado, Senhor. Nessa manhã você vai dizer: vai embora, meretriz, volte para o abismo do qual você veio. O Senhor está nos chamando nessa manhã. Se você deseja demais da presença do Senhor, eu quero te convidar para um passo de fé. Eu quero te convidar para vir e se prostrar aqui na frente, diante da palavra, diante do Senhor, diante das testemunhas. Que você dê um passo em direção à presença de Deus. Que você dê um passo em direção a uma adoração mais genuína. Que você dê um passo em direção a distanciamento da tua indiferença. Que você dê um passo em direção ao distanciamento das coisas desse mundo.
O Senhor está nos chamando para mais perto dEle. O Senhor está nos chamando para um lugar de intimidade, um lugar de intimidade, um lugar de presença, onde o Espírito Santo é evidenciado e essa conexão é desfrutada. Venha desfrutar da presença do Senhor, venha desfrutar dessa conexão maravilhosa. O Wi-Fi celestial está ligado aqui nesse lugar. Venha desfrutar, venha desfrutar, venha desfrutar, venha desfrutar. Deixe o mundo para a traça e para a ferrugem. Deixa o mundo para trás, deixa o mundo para a traça e para a ferrugem. Vem desfrutar dessa presença de Deus nesse lugar. Tudo que eu sou é teu. Tudo que eu tenho é teu. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Senhor, nós pedimos pela tua visitação nesse momento, Senhor. Pedimos, Deus, pela tua visitação nesse momento. Queremos declarar juntos que a meretriz não tem lugar no nosso coração e que essa sedução cai por terra hoje aqui no nosso meio. Em nome de Jesus. Repete assim comigo nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Diga: toda sedução que a meretriz montada no dragão tem para me oferecer deste mundo que jaz no maligno, nesta manhã eu quero rejeitar, eu quero expulsar de dentro de mim, e eu quero declarar que o meu coração já tem dono, que o meu coração já tem dono, e o dono do meu coração é Cristo Jesus. É Cristo Jesus, aquele que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia, que foi assunto aos céus, que está sentado à destra de Deus e que me enviou como um selo da promessa, o Espírito Santo, e Ele habita em mim. Então, em nome de Jesus, todas as artimanhas de Satanás, Senhor amado, revele ao meu coração e me conduza a um lugar de adoração a Ti, mais intenso, mais verdadeiro, mais genuíno, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos adorá-lo. Aleluia. Vamos adorá-lo. Vamos dizer: Ele é maravilhoso. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso.
Diga isso a Ele. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é. Maravilhoso, maravilhoso, cante com toda a tua força, admirável, desfrute desse lugar, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. melhor que a vida, Senhor, é o teu amor, melhor que a vida é o teu amor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Onde está a noiva de Cristo nesse lugar? Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia a face do meu amado. Mais um. Como espero o dia Oh, ansiamos, Senhor, que a alegria ansiamos, enfim Senhor. será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, Tu és, Senhor, sublime, Tu és sublime, Deus. glorioso. Tua presença A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Oh, Senhor, seja engrandecido através da nossa vida, seja engrandecido, que a palavra dos nossos lábios, Senhor, que o desejo do nosso coração agradem a Ti em todo momento, Senhor. Que a nossa vida, Senhor, seja uma perfeita adoração diante de Ti. Que o sinal, Senhor, que o sinal de acesso a Ti jamais falte. Senhor, nós repreendemos toda indiferença e clamamos pelo Teu mover no nosso meio. Clamamos pela vida do Teu Espírito no nosso meio. Vem nos encher, vem derramar, Senhor, a convicção que nós temos, a ponto, Senhor, de olharmos para tudo aquilo que não vem de Ti e rejeitarmos imediatamente do nosso convívio. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso, admirável, sublime, melhor que a vida. Aleluia! Admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Amém. Senhor, abençoa, Senhor, a nossa entrada, a nossa saída. Leva-nos nesse ambiente, esse ambiente da Tua doce presença. Que nada nos roube nesse lugar, Senhor. Que nada nos tire, Senhor, desse lugar tão bom, tão
tão perfeito que é a tua presença, Senhor. Que as nossas conversas sejam conversas que edifiquem, que os nossos pensamentos sejam pensamentos que agradem a Ti, que as nossas escolhas sejam escolhas que o Teu Santo Espírito nos convida a fazer, e que nós possamos trilhar essa jornada essa semana na Tua doce presença, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vocês vão receber na saída essa tabela da meretriz e da noiva, que foi colocada no telão aqui. Nós vamos trabalhar-nos em casa, isso aqui, nos grupos pequenos. Então, se você não frequenta um grupo pequeno, liga para a secretaria, se informe, participe, não deixe de participar da outra metade da igreja. E eu quero deixar uma tarefa contigo, no teu momento de intimidade com o Senhor. Tire um tempo essa semana, de preferência antes do teu em casa, para você refletir nessas atribuições, tanto nesses atributos, tanto da meretriz quanto da noiva, para que o Espírito Santo lá no lugar secreto continue falando ao teu coração, para que você se torne cada dia, cada vez mais com a noiva de Cristo, em nome de Jesus. Deus te abençoe e uma semana cheia de Deus para você.